de vida para milhares de famílias em nossa cidade. Esta é a GSI Nima Ambiente. Nós cuidamos de água. Nós cuidamos de vida. Eu sou o Steve e sempre estive passando raiva com a internet. Eu estive numa conexão ruim, eu estive brincando com Wi-Fi todo dia, eu estive odiando meu serviço de internet. Mas agora eu estou numa conexão ótima. Eu estou satisfeito com o meu plano. Eu estou tranquilo sem passar raiva. E eu sou o Steve. E agora eu estou com a Nicknet. O vídeo assistido foi produzido e gerado por inteligência artificial. The Butters, doces, cookies e cafés. Produtos 100% artesanais com fabricação própria. São 2 lojas. Prudente de Moraes 386, no centro, e Avenida Costabile Romano, em frente à UNAERP. Siga também no Instagram, The Butters RP, especialista em cookies e cheesecakes. Bebidas especiais feitas na hora. Lanches da casa. The Butters. Peça agora. The Butters, doces, cookies e cafés. ZYN 947, Rádio Jovem Pan News, Ribeirão Preto, canal 298, operando em 107,5 MHz. Uma emissora afiliada ao Grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan News, a maior do Brasil, agora em Ribeirão. Jovem Pan News. Jovem Pan. Jovem Pan Saúde. Olá, eu sou o Dr. Gustavo Zucca e está começando o programa A Chave da Sua Saúde. Esse é um espaço feito para te ajudar a entender o seu corpo de forma simples, prática e aplicável no seu dia a dia. Pessoal, porque afinal de contas, a chave da sua saúde está com você. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Por acaso hoje você acordou descansado? Ou já acordou cansado, sem vontade de sair da cama? Quantas horas você dormiu essa noite? E mais importante ainda, você sente que dormiu bem? Como é que é isso para você? A gente fala muito de alimentação, de exercício, como vocês estão cansados de me ouvir aqui. Mas esquecemos de um pilar de saúde muito importante. E esse pilar é o sono. Dormir não é desligar o corpo. É quando o corpo mais trabalha por você. Dormimos em busca de um dia seguinte saudável. É durante o sono que o corpo regula seus hormônios, organiza a nossa memória, fortalece nossa imunidade e, vamos dizer de uma maneira simples, limpa o nosso cérebro. Então, a importância do sono passa simplesmente pela sensação, muito além da sensação de cansaço. Quando dormimos mal, a gente aumenta o risco de problemas crônicos como, por exemplo, pressão alta, diabetes, obesidade, ansiedade e depressão. Pessoal, e quando a gente amplia esse olhar, vamos jogar isso para questões mundiais. Não sei se vocês sabem, mas entre 40% a 45% da população mundial também sofre com sono de má qualidade. E o Brasil não é diferente, pessoal. Aqui no Brasil nós temos em torno de 70% da nossa população com algum tipo de problema relacionado ao sono. E esses problemas envolvem insônia, a apneia. A apneia é quando o sujeito meio que para de respirar durante o sono. E tudo isso implica em colocar o nosso país como um dos
países que pior dormem no mundo. É engraçado, né? Porque a gente fala do Brasil, né, Samuel, como um país alegre, feliz, mas a gente esquece de ver que esses problemas relacionados à saúde e de uma maneira que às vezes passa despercebida, como é o caso do sono, são tão importantes. Então, pessoal, não para por aí. A gente tem cerca de 73 milhões de brasileiros sofrendo com insônia. Isso não é uma exceção, isso vira regra. E, pessoal, esse impacto gera, então, como eu coloquei, o risco da doença, diminui a produtividade da população e aumenta as taxas de mortalidade. Olha que coisa. Pessoas, para vocês terem uma ideia, né, nisso tudo, para pessoas que dormem menos de 6 horas por noite, tem um risco de mortalidade que bate a casa dos 13% em relação a pessoas que dormem mais do que 6 horas. Então, em outras palavras, isso é sim um problema de saúde pública. E a gente precisa trazer essas realidades à tona para que, de algum modo, a gente possa contribuir e ajudar a você que tem dificuldade com o sono a retomar o caminho da sua saúde. Bom, vamos para o momento Hipócrates do nosso dia hoje. E é uma frase que a gente usa, Hipócrates, como eu sempre digo, que é o pai da medicina. Então a gente traz essas frases que, apesar de terem sido ditas antes de Cristo, continuam mais atuais do que nunca. Então, Hipócrates já dizia: a doença não surge do nada, ela é fruto de desequilíbrios da vida. E hoje não dá para deixar de lado. Um dos maiores desequilíbrios modernos é o sono. É o dormir mal. É a falta de qualidade ao dormir. Mas afinal, pessoal, por que estamos dormindo tão mal? E mais importante que isso, o que dá para fazermos na prática para melhorarmos essa condição do nosso sono? E para isso, hoje eu receberei aqui nos nossos estúdios da Jovem Pan News Ribeirão Preto uma especialista em sono, a doutora Renata Pachota. A doutora Renata é uma médica pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ela é titular da Academia Brasileira de Neurologia, especialista em medicina do sono pelo Instituto do Sono de São Paulo. Atua aqui como coordenadora do ambulatório da Medicina do Sono da Santa Casa de São Paulo, docente aqui da Universidade de Ribeirão Preto, na UNAERP, e médica do corpo clínico da clínica ProSono aqui em Ribeirão Preto. Então vamos chamar o intervalo agora e no retorno a doutora Renata vai nos esclarecer muitas dúvidas. Até já! Jovem Pan Saúde. Eu sou o Steve e sempre estive passando raiva com a internet. Eu estive numa conexão ruim, eu estive brincando com Wi-Fi todo dia, eu estive odiando meu serviço de internet. Mas agora eu estou numa conexão ótima. Eu estou satisfeito com o meu plano. Eu estou tranquilo sem passar raiva. E eu sou o Steve. E agora eu estou com a NickNet. O vídeo assistido foi produzido e gerado por inteligência artificial. Somos a GS Nima Ambiente, especialistas na gestão e no tratamento do ciclo integral da água. Somos a primeira concessão de serviços de esgotamento sanitário do país, que ocorreu aqui em Ribeirão Preto. Diariamente, levamos mais saúde e qualidade de vida para milhares de famílias em nossa cidade. Esta é a GS Nima Ambiente. Nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida.
Nativas Grill. Viva uma experiência gastronômica única, com carnes nobres, buffet completo e atendimento de excelência. Mais de 100 opções em pratos quentes, saladas, entradas e sobremesas. E a mais completa pista de comida japonesa. Realize seu evento na Nativas e acompanhe as promoções diárias no Instagram. Nativas Grill Ribeirão, Rua João Godoy 785, Jardim América, Ribeirão Preto. Nativas Grill, a maior grife da carne na sua mesa. Ribermed, Medicina e Segurança do Trabalho. Sua empresa segura, saudável e dentro da lei. A Ribermed oferece suporte completo para sua empresa em medicina do trabalho. Gestão, exames, laudos técnicos personalizados, treinamentos, tudo em um só lugar. Rua Barão do Amazonas, 2200 Centro. Telefone WhatsApp 16 3505 1830. Ribermed, referência em medicina do trabalho. Sua empresa segura, saudável e dentro da lei. A Site apresenta o mais moderno espaço para instalação ou expansão da sua empresa. Logsite, áreas para empresas e indústrias totalmente urbanizadas e com infraestrutura pronta para você já começar a sua obra. Fica na saída de Jardinópolis, quase com a Anhanguera. Ruas com 13 metros de largura que facilitam a movimentação de caminhões de todo porte. Logsite, ligue ou mande um WhatsApp 16 99720 0768. Tudo que a Site faz é referência. The Butters, doces, cookies e cafés. Produtos 100% artesanais com fabricação própria. São 2 lojas. Prudente de Moraes 386, no centro, e Avenida Costabile Romano, em frente à UNAEP. Siga também no Instagram, The Butters RP, especialista em cookies e cheesecakes. Bebidas especiais feitas na hora. Lanches da casa. The Butters. Peça agora. The Butters, doces, cookies e cafés. Quer ter acesso a todo o conteúdo da Jovem Pan em um só lugar? Panflix, o seu aplicativo multiplataforma da Jovem Pan. 3 anos, 9 anos e meio de governo, muita coisa. Você pode pausar, voltar e até acompanhar os seus programas preferidos em uma tela reduzida. Já são mais de 2 milhões de downloads. Você não pode ficar de fora dessa. Baixe grátis da sua loja de aplicativos e assista a programação a hora que quiser, de qualquer lugar do mundo. Panflix, baixe já. Jovem Pan Saúde. Olá pessoal, bem-vindos ao programa Chave da Sua Saúde. E eu estou aqui com uma pessoa muito querida, um prazer receber a doutora Renata Pachota, especialista em medicina do sono. Muito obrigado pela presença, Renata. Que coisa boa. E como o tema de hoje é falar sobre, obviamente, o sono e a má qualidade dele, como é que a gente pode, de alguma forma, driblar isso e conseguir tirar proveito. Então, vamos começar pelo básico. Diz para mim, Renata, por que o sono é tão importante para a nossa saúde? Sim, essa é uma pergunta, acho que é a mais importante de todas, né? Porque se a gente for pensar que nosso corpo é perfeito, tudo que a gente tem no corpo é por algum motivo, é porque a gente tem uma função, então não seria plausível que a gente tivesse 8 horas de sono ali na média, um terço de vida dormindo, e que isso não tivesse importância nenhuma, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que o sono é um pilar da saúde, como você falou, e a gente sabe que muitas coisas acontecem durante o sono, é um processo ativo. Muita gente acha que, eu vou dormir, vou descansar, e é isso, sono. Mas não, a gente sabe que é isso, controle hormonal, então, GH, TSH, hormônio de saciedade é regulado no sono, né? Então, isso quer dizer, pessoal, que a gente, se tiver um bom sono, emagrece dormindo. Aquele pessoal que tá louco para perder uns quilinhos, lembra que o sono ajuda. Dormir bem, você consegue emagrecer, não é isso, sim, Renata? É isso mesmo. E tem gente que fala assim, não, vou acordar mais cedo para ir na academia, porque... Não, se a pessoa não tiver um sono, não adianta ela ficar ali na academia, porque o GH não vai ser produzido, que é o hormônio que, né, aumenta o músculo e tal. Tem gente até que toma, né? Indevidamente, mas toma. E o hormônio da saciedade também, né? Então, essa questão é importante. Questão de imunidade, né? Muita gente fala, eu vou tomar um remédio porque eu tô tendo muita doença e tal. Tem que ver se não é o sono, né? Tem até estudo que fala que se a pessoa toma uma vacina
e não dorme bem naquele dia, a vacina, às vezes a vacina ela nem fica imunizada com aquela vacina. A parte imune dela não vai funcionar. Atuar, exatamente. E quando a gente está doente, principalmente resfriado, a gente sente muito sono, né? Que é a hora da gente descansar. O corpo precisa desse descanso do sono para repor a parte imunológica. Então, pessoal, só para... Desculpa, Renata, é que eu faço essa traduçãozinha mesmo. Sim. Então, lembra, nós temos no nosso corpo um sistema que a gente chama de imunológico. O que é isso? É o sistema de defesa do nosso corpo. Então, o que a doutora Renata está dizendo é que se a gente dormir mal, essa defesa nossa ela vai estar fraca e não vai fazer efeito. Então, se você tomar... Por que a gente faz uso de vacinas? Para fazer com que essa defesa se torne forte contra aquele determinado agente que está lá na vacina. Se a gente dormiu mal, esse sistema de defesa nosso não vai funcionar. Então, olha só que importante essa colocação da doutora Renata em relação ao sono. Então, mais uma grande função que muitas vezes passa despercebida, né? E a função cerebral, né? Durante o sono a gente vai ali reviver as memórias e isso vai... E daí, durante o sono, o cérebro vai definir o que é importante, vai ficar como memória, o que não é importante a gente vai jogar fora, né? Isso é feito durante o sono. E também tem a questão de limpeza do cérebro, porque a gente vai ficar pensando, resolvendo um monte de problema, o cérebro vai ficando cansado, é difícil da gente continuar pensando. E quando a gente dorme, o cérebro faz essa limpeza dessas substâncias que ficaram ali acumuladas, que dão esse cansaço mental. Então, também é importante dormir para a gente poder estar ativo no dia seguinte, pensando, raciocinando. E ainda tem a questão do sono, da gente conseguir... Quando a gente está com sono, a gente não consegue prestar muita atenção, né? A gente está cansado ali, é difícil você prestar atenção, muito fácil perder foco. A pessoa está falando, você não está nem mais ouvindo o que ela está falando, você está ali distraído. E quando a gente dorme bem, essa atenção volta. Então, uma das primeiras coisas de quem dorme mal é perder a atenção. Aí a pessoa acha que ela está até esquecido, mas na verdade ela não está conseguindo prestar atenção, não está conseguindo focar em nada. Sabe, Renata, recentemente eu fiz uma prova. E eu entrei num ritmo de estudo muito forte e dormindo mal. E eu estudava com um colega psiquiatra. E ele dizia, olha, você precisa fazer duas coisas, porque o seu rendimento não está bom. Você precisa fazer atividade física e dormir melhor. Isso. E eu meio que ignorei a história do sono. E sabe, quando você quer ir estudando mais, aí você estuda, é aquilo que você acabou de falar. Tenho pouco tempo, eu vou deixar de lado o sono que não é importante e vou fazer outras coisas. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que eu entrei num burnout. Eu cheguei uma hora que... O que é o burnout, pessoal? É quando a gente... Sabe quando o computador da gente esquenta e ele não funciona mais e trava? Eu travei recentemente, eu passei por essa experiência ruim. Mas assim, eu gosto de falar muito... Porque nós somos humanos, não é porque nós somos médicos é que nós não passamos por esse tipo de coisa. Pelo contrário, né? A gente cuida dos outros e às vezes esquece de cuidar da gente. Então notem que sabendo o que precisava ser feito, eu ignorei e paguei um preço por isso, não fui bem. Então... nós precisamos realmente levar isso muito a sério. E dormir é muito importante. Mas me fala uma coisa, como é que acontece isso no nosso corpo enquanto a gente dorme? Como é que funciona isso? O que acontece? Tem uma parte do nosso cérebro que é responsável por dormir. Então, essa parte fica ativa enquanto a gente está dormindo. E o resto do cérebro desliga, né? Então, essa parte que está ativa durante o sono é a parte que vai coordenar todo esse sistema que a gente está falando, né? E durante o sono e tem a regulação de temperatura também durante o sono. Então o corpo está trabalhando ali loucamente para se recompor para o dia seguinte. E tem uma outra coisa também, que é o ciclo circadiano. Né? Pessoal, o ciclo circadiano basicamente é o nosso reloginho para saber se é dia ou noite, tá? Em poucas palavras, tá bom? E todas as células do corpo têm esse relógio, né? Então elas vão funcionar de acordo com esse relógio. E se a gente não dorme no horário que é para dormir, que também é outra questão, né? Tem gente que trabalha em turno também, tem gente que trabalha à noite, isso também afeta. Claro. Né? Mas se a pessoa dorme ali no ciclo dela, no tempo dela de dormir, que também é uma outra questão, que tem gente que fala assim, tem que acordar cedo, porque se não acordar cedo, né? Deus ajuda quem cedo madruga, isso a gente sempre ouviu e tal. E não é isso, né? Cada pessoa tem o seu ciclo, então a gente também tem que respeitar esse
ciclo, porque é ali, é nesse período que o corpo vai se refazer. Você acredita que isso é individual? Totalmente. Cada pessoa tem um tem. ciclo circadiano específico. Tem. Existe até uma expressão em medicina que a gente fala que pessoas que preferem dormir tarde e acordar tarde são vespertinos, e pessoas que preferem dormir cedo e acordar cedo são matutinos. 10% da população é vespertino e 10% é matutino. Então, essas pessoas que estão nesses extremos, se você colocar uma pessoa que é matutina, ela gosta de acordar cedo, fazer tudo de manhã. Se você colocar ela para fazer exercício físico no final da tarde, ela não rende. Colocar ela para trabalhar no final da tarde, ela não rende. E a mesma coisa com o vespertino. Se você colocar o vespertino para trabalhar às 7 horas da manhã, ele só vai acordar de verdade lá pelas 10 da manhã, né? Mas mata uma dúvida minha. O ciclo circadiano, essa história do reloginho do dia, ele não depende da luz solar? Depende, aí é que é a produção de melatonina, né? Exatamente. Quando escurece, a gente começa a produzir mais melatonina. Mas algumas pessoas têm esse ciclo um pouquinho mais para frente, ou um pouquinho mais cedo. E a gente consegue, então, definir a maioria, né? Então, os 80% da população, tanto faz se a pessoa vai acordar mais cedo, ou se ela vai acordar mais tarde, é mais questão de hábito, né? Da pessoa aí, cada vez... Tem gente que gosta... fala, vou ficar aqui assistindo série até 1 da manhã e tal, e daí acorda mais tarde, no dia seguinte não precisa acordar cedo. Mas tem pessoas que realmente não... Elas têm o ciclo delas ajustado para mais tarde ou mais cedo. E daí não adianta você querer colocar essa pessoa... Então vale a pena conversar com a pessoa, entender Sim. como é isso e ajustar. Isso acontece fisiologicamente, né, no normal das pessoas, no adolescente. Que é uma briga enorme, né? Sempre não o quero pai... dormir, quero ficar... A mãe, 8 da manhã, quer que o adolescente esteja lá acordado. Só que ao mesmo tempo, para o adolescente não é ruim, porque vai atrapalhar, por exemplo, a questão do hormônio do crecimento? Não, se ele dormir no horário dele, certo, as horas que ele precisa... Não vai interferir. Não vai interferir. Agora, se ele for acordado cedo, aí interfere. Então, o ideal... o ideal para o adolescente é acordar um pouquinho mais tarde. E a escola, o ideal seria que começasse mais tarde também. Tem essa questão. Nos Estados Unidos, a escola é mais tarde, por causa disso. Olha só. Então, é super comum adolescente que vai para a escola, não acompanha, aí chega em casa, dorme a tarde inteira porque está com sono. Agora ainda tem a questão do celular, aí eles ficam no celular até de madrugada, e isso vai virando uma bola de neve. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes é uma questão também de disciplina e ajuste, né? A gente também se deixar solto... Sim, não, se deixar solto... Eu vou mandar esse recado para os meus filhos, viu? Não pensem que vai ficar fácil para vocês, não, porque nós vamos manter o ajuste em casa. Sim, mas tem que ter uma certa... flexibilidade, e daí quando a gente envelhece é o contrário, né? Daí quando a gente envelhece, a gente gosta de dormir mais cedo, né? Fala, ele é velhinho, ele 8 da noite já está na cama, e é verdade, é o que o idoso gosta, ele gosta de dormir cedo, acordar cedo, e dorme menos horas também. Tá. Então é muito comum também o idoso achar que tem insônia. Por sinal, a quantidade de horas também deve ser individualizada, ou existe uma regra? Temos que dormir 8 horas por dia, ou no mínimo, existe um mínimo, ou isso vai depender de cada pessoa? Sim, isso é um mito, né? De 8 horas. Na média, as pessoas precisam de 8 horas, mas é uma média, uma curva. Tem pessoas que vão precisar de 6 horas e pessoas que vão precisar de 10. E isso é normal. Né? Então não adianta você... Então, isso é muito frequente de acontecer, né? Da pessoa falar assim, mas eu queria dormir mais, porque a minha mulher dorme até 10 da manhã e eu 8 horas não consigo mais. Ótimo, vai fazer suas coisas, vai assistir as notícias, né? Na Jovem Pan, já começa o dia, né? Agora, a pessoa e tem pessoas que ao contrário, né? Fala assim, mas eu não posso dormir tanto tempo, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que reduzir esse tempo de sono. E daí as consequências de dormir pouco. Então, você precisa entender quantas horas a gente precisa. Uma regra, um jeito, né, da gente saber é nas férias. Né? Quando a gente está de férias, relaxado, sem hora para nada, né? Tem gente que nunca tira férias, mas quem consegue tirar férias de 15 dias, um mês, aí a pessoa consegue saber quantas horas ela precisa dormir, porque daí ela vai dormir no horário que der sono, vai acordar na hora que acabar o sono, ela sabe quantas horas ela precisa. Entendi. Às vezes, no dia a dia, também tem gente que acorda espontaneamente, sem o despertador. Aí a pessoa já sabe também quantas horas ela precisa, né? Mas se não, você engessar isso de tem que dormir
dormir 8 horas. É ruim para a maioria das pessoas. Talvez seja o que explique que muitas vezes uma pessoa que dorme, por exemplo, 8 horas e acorda cansada. Porque foi pouco para aquela pessoa. A pessoa acha que, não, 8 horas, já dormi 8 horas, já tá bom. Mas às vezes não, né? Às vezes ela precisaria de mais horas. Tem gente que precisa até mais, aí já é uma doença. Aí precisa de 12 horas. Aí já é uma doença, aí já não é normal, né? Mas até 10 horas é normal. E me diz uma coisa, quais são os sinais de que o sono não está sendo reparador? Isso é outra questão que eu sempre converso com os alunos, né? Porque a gente tem que saber o que é o sono normal para saber o que é um sono anormal, para quando a gente precisa buscar ajuda. Então, para a gente falar que o sono não é bom, o dia não pode ser bom. O que é isso? Então, a pessoa que dorme mal, por algum motivo ela acha que ela dorme mal, demora para dormir, acorda muito, mas durante o dia ela consegue fazer as atividades dela, consegue prestar atenção, consegue trabalhar, consegue ir na academia, não fica cansado, não tem vontade de cochilar, nem assistindo TV ela não cochila, nada, provavelmente o sono dela é bom. Tá? Agora, a pessoa que não, que ao contrário, mesmo dormindo as horas normais e tal, e ela sente esse cansaço, ela sente uma perda de memória, uma perda de concentração, não rende no trabalho, não consegue brincar com as crianças, não consegue ir na academia, essa pessoa provavelmente tem uma doença de sono que precisa realmente ser cuidada. Às vezes, o que acontece, que a pessoa acha que ela dorme mal, é uma coisa que a gente fala que são os hábitos de sono. A maioria das pessoas tem hábitos ruins de sono. Né? A gente chama... Tem até um nome para essas regras de sono, que é a higiene do sono. Isso, eu ia tocar nesse assunto com você. A gente fala que as pessoas têm que ter os hábitos saudáveis de sono também. Né? Assim como os hábitos saudáveis de comer, a gente tem que ter os hábitos saudáveis de dormir. Você pode enumerar para a gente, ou explicar um pouquinho o que é a higiene do sono? São vários, né? Depende do lugar que a gente pesquisa, mas, em princípio, um lugar adequado de sono, né? O que é isso? Então, o quarto tem que ser um quarto silencioso, sem barulho, silencioso, sem luz, que seja só para dormir, né? Não pode ficar ali na cama comendo, assistindo TV, fazendo outras coisas. Tem que ser um colchão confortável, a temperatura tem que ser adequada. Aqui em Ribeirão, às vezes, isso é difícil, porque aqui é muito quente. Então, às vezes, a pessoa não está dormindo bem porque ela está com calor no meio da noite, né? Então, a temperatura adequada... E uma questão é essa, outra questão é da alimentação. Então, assim, ir dormir com fome ou com o estômago muito cheio, às vezes isso pode dificultar para dormir ou dificultar depois para manter o sono. Outra coisa que a gente fala bastante é a questão do celular, né? Aí, pessoal, a tela é uma grande inimiga do sono. E muita gente... Hoje, assim, né? A gente não vive sem celular. Então, é muito difícil falar para o pessoal, olha, você não pode pegar o celular, porque tudo é no celular. Às vezes a gente fala assim, não, eu vou só ajustar o despertador do celular. Aí você pega o celular, aí já tem uma mensagem no WhatsApp, aí você já entra no WhatsApp, aí você já lembra de outra coisa que você viu no Instagram, e daí entra no Instagram, aí é um prato de sopa sem fim, porque você fica ali, passou meia hora, você nem percebeu. Ganhou ansiedade né? No momento que não precisava. Exatamente. Às vezes vai tentar resolver um problema naquela hora que não é para resolver mais problema. Então, o celular é o grande vilão, hoje em dia, da higiene do sono, porque as pessoas têm muito hábito de deitar. Tem gente que fala para mim, a pessoa fala assim, não, eu deito e pego o celular para relaxar. Né? Então, e qual que são os problemas do celular? Primeiro, as redes sociais, que realmente são feitas para serem viciantes, né? A gente sabe hoje em dia que elas são feitas para viciar. Então, é muito difícil você entrar numa rede social, ficar 5 minutos e sair. Você fica lá meia hora, 1 hora. Tem alunos meus que falam, não, agora eu programei para ficar só 1 hora na rede social. Eu falei, só 1 hora? É coisa, né? Muito tempo. Claro. Se você fosse ler um livro, quantas páginas você leria em 1 hora? É muita coisa, né? Sem dúvida. E às vezes fica lá vendo nada. Então tem essa questão e tem a questão da melatonina também. Porque a luz do celular, mesmo que ponha proteção de tela, mesmo que ponha a luz não sei o que lá, ela vai Aquele interferir. Aquele espectro azulado da tela, ela prejudica, né? Prejudica. E aí é o tablet também, né? O tablet, o computador. Você me permite eu fazer uma observação aqui. Pessoal, por que isso tudo é importante e explica isso que a Renata está dizendo? Se a gente for voltar no tempo, e vamos lá para o Homem das Cavernas, até mandei uma foto para o Samuel hoje do Homem das Cavernas, não sei se você vai conseguir aí. O que acontecia? Aquele pessoal
acordava cedinho, ia caçar, andava pela mata, andava pelas terras, buscava seu alimento e ia dormir cedo. Era ali 5h30, 6 da tarde, ele estava buscando a sua caverna. Acabou a luz? E acabou a luz. O máximo que ele tinha era uma fogueira que tem um espectro de luz melhor, que é aquela luz amarela, laranja. Ela é mais aconchegante. Sim. E ela não atrapalha a melatonina quanto a luz da tela. Sim. E essas luzes também, né? E essa luz branca aqui, né? exato, ela essa é atrapalha ruim. também. Então, o que acontece? O pessoal dormia cedo e acordava cedo. Na hora que tinha que dormir, acordava. Conforme a evolução foi acontecendo e as luzes começaram a chegar na cidade, também tem uma foto aí, Samuel, das luzes chegando e tal. A modernidade foi entrando e nós fomos mudando esses hábitos de dormir cedo e obviamente que acordar bem interferido pela questão da artificialidade. Sim. Nós deixamos de usufruir dessa questão da luz solar apenas e começamos a interferir nisso. E, obviamente, começamos a pagar um preço dessas coisas. Sim. E é onde chega na necessidade de termos que nos preocupar hoje com a higiene do sono. Porque, caso contrário, a gente começa a se prejudicar, né? Eu acredito que você concorda com essa observação. Sim, porque se fosse uma coisa... Se a gente deixasse só o natural é natural, né? Agora a gente fica interferindo. Então, e o celular é a maior prova disso. Eu vi um estudo falando que há 100 anos atrás as pessoas dormiam em média meia hora a mais. Perfeito. Olha lá. Né? E porque não tinha tudo isso que a gente tem hoje em dia. É difícil mesmo, né? Você fala, eu vou deixar tudo de lado e vou dormir. É difícil você se desligar completamente. Mas a gente tem que... E esse hormônio que a Renata citou, chamado melatonina, ele é produzido numa glândula que fica no cérebro, chamada pineal, e ela está ligada diretamente à visão. Eu vou tentar falar de uma forma simples, você me corrija, por favor. E aí, quando a gente para de ter essa luz, é como se a gente ligasse essa pineal e disse, olha, produza melatonina. E a melatonina, ela vai ter esse papel de meio... Eu costumo dizer que ela é quase que uma maestra. Ela organiza os outros hormônios e diz, você faz isso, você faz aquilo. Se a gente não tem esse cuidado com a higiene do sono, a tendência é essa pineal ficar estafada, ela cansar. Isso. E a gente passa a não ter mais essa melatonina atuante. E isso é um dos fatores de desequilíbrio da saúde. Sim. Você concorda com isso? Sim, sim. E aqui no diagrama a gente consegue ter uma noção aí dos benefícios da melatonina, de como é que isso funciona. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, por favor, ou se você concorda com o que eu estou dizendo? Claro. Na parte do sono é exatamente isso, né? Se a pessoa se ela inibe essa produção de melatonina muito pela luz e pelos hábitos, ela não vai conseguir nem iniciar o sono, né? E nem manter o sono. Porque a gente precisa da melatonina durante a noite toda, até amanhã, quando ela começa a diminuir, e daí o cortisol que começa a aumentar. Né? Então, a gente precisa da melatonina para manter este ciclo. E também, só que não adianta só tomar a melatonina. Perfeito. Né? Que muita gente toma a melatonina e mantém os hábitos inadequados. Mantém os hábitos, exatamente. Achando que agora eu já tomei meu remédio e tá tudo certo. Né? E ainda toma num horário inadequado, porque a melatonina começa a ser produzida, veja, quando começa a diminuir a luz. Perfeito. Então, ela começa a produzir às 6, 7 horas. A gente ainda tem a vantagem aqui no Brasil que no verão, no inverno, não muda muito. Então, a gente começa a produzir só... E ela vai agir lá pelas 11 da noite. Perfeito. E tem gente que toma melatonina às 11 da noite. Aí ela vai agir que horas? 3 da manhã? 4 da manhã? Que não é o que a gente deseja para a saúde. Né? Então, também tem essa questão que às vezes a pessoa não sabe exatamente como a melatonina vai atuar no corpo. E ela fica... né? E hoje em dia muita gente fala, eu vou tomar melatonina que daí já resolve. E essa é uma briga constante, porque quando a gente pensa em prescrever melatonina para alguém, né, de passar a melatonina como um suplemento, vamos dizer assim, porque... A pessoa precisa entender que ela precisa ser corresponsável pelos atos, porque senão ela está jogando dinheiro fora, literalmente. Ela vai comprar aquela melatonina e vai jogar fora. Sim. Então a gente coloca lá na receita, olha, tomar até
10h30 da noite, vai. Passou disso, você fala para o paciente, olha, não adianta você tomar. Vai numa festa, não toma naquele dia. Sim, curte a sua festa, vai se divertir. Sim, e vai chegar cansado, vai dormir mesmo. Não tem problema. Então, são esses ajustes que as pessoas precisam entender. E por isso que esse programa chama-se A Chave da Sua Saúde está com você. Sim, porque a gente está aqui orientando o que elas precisam fazer. Nós não podemos fazer por elas. Eu falo, eu não tenho como fazer a higiene do sono por você. Sim. Outra questão muito importante para a higiene do sono que às vezes a pessoa não percebe é o exercício físico. Olha só. Né? Ponto-chave para nós. É uma das chaves para tudo, o exercício físico. Né? Eu falo, assim, se eu puder dar uma dica, uma orientação só para meus pacientes, vai ser faça exercício físico, porque serve para tudo. Né? E como é que ele vai atuar no sono? Ele atua aumentando o sono profundo. Que é a gente tem várias fases do sono e a fase do sono profundo é aquela que a gente sente que dormiu. Então, eu dormi pesado. Vamos continuar nesse assunto das fases do sono. Eu vou pedir um intervalo agora, tá bom, Samuel? E aí, na volta, nós vamos esclarecer sobre essas fases do sono e tá sendo super legal essa conversa, tem muito mais pra gente discutir. Vamos lá. Jovem Pan Saúde. Somos a GS Nima Ambiente, especialistas na gestão e no tratamento do ciclo integral da água. Somos a primeira concessão de serviços de esgotamento sanitário do país, que ocorreu aqui em Ribeirão Preto. Diariamente, levamos mais saúde e qualidade de vida para milhares de famílias em nossa cidade. Esta é a GS Nima Ambiente. Nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida. Eu sou o Steve e sempre estive passando raiva com a internet. Eu estive numa conexão ruim, eu estive brincando com Wi-Fi todo dia, eu estive odiando meu serviço de internet. Mas agora eu estou numa conexão ótima. Eu estou satisfeito com o meu plano. Eu estou tranquilo sem passar raiva. E eu sou o Steve. E agora eu estou com a NickNet. O vídeo assistido foi produzido e gerado por inteligência artificial. Nativas Grill. Viva uma experiência gastronômica única, com carnes nobres, buffet completo e atendimento de excelência. Mais de 100 opções em pratos quentes, saladas, entradas e sobremesas. E a mais completa pista de comida japonesa. Realize seu evento na Nativas e acompanhe as promoções diárias no Instagram. Nativas Grill Ribeirão, Rua João Godoy 785, Jardim América, Ribeirão Preto. Nativas Grill, a maior grife da carne na sua mesa. Ribermed, Medicina e Segurança do Trabalho. Sua empresa segura, saudável e dentro da lei. A Ribermed oferece suporte completo para sua empresa em medicina do trabalho. Gestão, exames, laudos técnicos personalizados, treinamentos, tudo em um só lugar. Rua Barão do Amazonas, 2200 Centro. Telefone WhatsApp 16 3505 1830. Ribermed, referência em medicina do trabalho. Sua empresa segura, saudável e dentro da lei. A Site apresenta o mais moderno espaço para instalação ou expansão da sua empresa. Logsite, áreas para empresas e indústrias totalmente urbanizadas e com infraestrutura pronta para você já começar a sua obra. Fica na saída de Jardinópolis, quase com a Anhanguera. Ruas com 13 metros de largura que facilitam a movimentação de caminhões de todo porte. Logsite, ligue ou mande um WhatsApp 16 99720 0768. Tudo que a Site faz é referência. The Butters, doces, cookies e cafés. Produtos 100% artesanais com fabricação própria. São 2 lojas. Prudente de Moraes 386, no centro, e Avenida Costabile Romano, em frente à UNAERP. Siga também no Instagram, The Butters RP, especialista em cookies e cheesecakes. Bebidas especiais feitas na hora. Lanches da casa. The Butters. Peça agora. The Butters, doces, cookies e cafés. Quer ter acesso a todo o conteúdo da Jovem Pan em um só lugar? Panflix, o seu aplicativo multiplataforma da Jovem Pan. 3 anos, 9 anos e meio de governo, muita coisa. Você pode pausar, voltar e até acompanhar os seus programas preferidos em uma tela reduzida. Já são mais de 2 milhões de downloads. Você não pode ficar de fora dessa. Baixe grátis da sua loja de aplicativos e assista a programação a hora que quiser, de qualquer lugar do mundo. Panflix, baixe já!
Jovem Pan Saúde. Olá pessoal, bem-vindo novamente ao programa A Chave da Sua Saúde. E eu estou aqui com uma conversa super gostosa com a Renata Pachota, médica especialista em sono. E Renata, que legal isso tudo que nós estamos dizendo. E nós aqui no intervalo estávamos discutindo sobre o quanto o sono ele é preventivo, né? Então, claro que você que dorme tarde, que gosta de ficar na televisão, tem todo um prazer com isso, mas conta pra gente, Renata, como é que ele deveria atuar e entender melhor para se prevenir de problemas? Então, o nosso corpo foi desenhado, né? Foi programado para a gente armazenar energia. Então, sair do sofá, sair do sedentarismo é difícil, né? Mas a gente precisa ter essa atitude para ter uma vida melhor. Então, o que o sono vai fazer ali, o que o exercício físico vai fazer no sono é aumentar, então, a fase mais de sono mais pesado. Conta pra gente como é que funcionam essas questões das fases do sono. A gente tem uma fase que é bem superficial, que é quando a gente está assim, sentado no sofá, com o olho fechado e está ouvindo tudo de longe, aí a gente já está dormindo, na verdade, né? Essa é a primeira fase. Essa fase é bem rapidinha, depois a gente já passa para uma segunda fase, que é uma fase que é fácil de despertar. Às vezes a gente continua pensando nessa fase, continua lembrando das coisas que aconteceram, pensando no que tem que fazer no dia seguinte. E depois vem um sono mais profundo, que é quando a gente tem a sensação realmente que dormiu pesado, que é quando é muito difícil de acordar. Que às vezes a pessoa vai, acende a luz do quarto, se mexe, tal, o cachorro sobe na cama e a pessoa não acorda. Fala, pô, mas eu acendi a luz, você não viu que eu saí, que eu entrei? A pessoa não acorda porque ela está numa fase muito profunda. E tem a fase do sonho, que a gente chama de fase REM. REM, que é... O REM vem de uma sigla que é Rapid Eye Movement, que é o movimento rápido dos olhos. Nessa fase, pessoal, em teoria, vocês estão paralisados. A musculatura para e só movimenta o músculo dos olhos. É isso. E é nessa fase que, supostamente, quanto mais a gente fica, mais a gente repara o nosso corpo, mais a gente descansa. Tô certo? Isso. E é a fase que a gente vai, então, repassar as memórias. Por isso que tem o sonho, que é a hora que a gente está ali mexendo com todas as memórias. E uma coisa interessante é que a gente sonha todas as noites. A gente fala, eu não sonho nunca. A gente sonha todas as noites, várias vezes, porque essas fases, a gente vai entrando e saindo delas, não numa sequência às vezes, muito certinha, mas tem vários ciclos ali de sono nessas fases, né? E a pessoa só vai lembrar do sonho se ela despertar nessa fase REM. Se ela despertar em outra fase, ela não vai lembrar que ela sonhou. Mas ela vai sonhar todas as noites, né? Hoje, por exemplo, eu acordei com um crocodilo correndo atrás de mim. Minha esposa disse, o que está acontecendo? Eu disse, não, tinha um crocodilo atrás de mim. Sim, e tem uma doença que a pessoa realmente dá soco e chute. Eu acho que ela sentiu o impacto. E tem essa doença mesmo, que às vezes a pessoa acorda no meio do sono REM e dá um chute e tudo. E eu posso dizer que é proporcional a qualidade do meu sono com quanto mais tempo eu estou na fase REM. Eu posso dizer isso ou não? A gente tem... As fases têm um tempo certo de existir. A gente chama isso de arquitetura do sono, né? Então, as fases têm um tempo certo. Então, fase 1, 5% do sono. Fase 2, cerca de 50%. Aí, a fase 3, que é o sono profundo. E o REM, 20, 25% do sono. Então, para a gente falar que o sono é saudável, a pessoa tem que ter nessa média, em cada fase. Mesmo que seja um tempo curto de sono, se ela tiver essa média, ela ainda está num sono de boa qualidade, né? Ok. Rê, me diz uma coisa. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem à noite, de maneira geral? O celular, né? Como a gente já falou. Já falamos. As bebidas com cafeína. Né? Então, energético, que às vezes a pessoa não sabe que tem cafeína. Energético tem cafeína. Chá preto, chá mate, chá verde tem cafeína. Porque são estimulantes. São estimulantes, né? Ou seja, e a cafeína é estimulante. Tendência que vocês fiquem mais alertas. Sim. Usando essas bebidas. É por isso que às vezes a gente está no meio do dia, toma um café, a gente sente que dá uma aliviada no cansaço mental, né? E ele tem essa função mesmo, né? Só que à noite ele pode despertar
despertar mais a pessoa e atrapalhar o sono. Então, essa é uma... E tem uma outra coisa que as pessoas usam muito e elas esquecem, é o pré-treino. O pré-treino tem cafeína. Então, aquele pessoal que vai para a academia mais à noite e vai usar o pré-treino da academia, pode comprometê-lo. Já está errado. Assim, já não é o certo ir para a academia à noite. Concordo. Né? Por quê? Porque quando a gente faz academia, a gente vai estimular, o nosso corpo vai ter um metabolismo mais rápido, como em geral. Aí você está ali no metabolismo rápido, está no pilhado, né? Que a gente fala. E vai deitar para dormir? Geralmente o pessoal que vai para a academia dorme mais tarde. Dorme mais tarde. Disso. Então, assim, já existem trabalhos, pessoal, que falam que o ideal é ir para a academia de manhã. De manhã. Isso seria o ideal. A gente entende que tem pessoas que não conseguem. É melhor fazer do que não fazer também. Mas... isso também, assim, a gente também tem que ser realista, né? Às vezes o ideal é impossível. Então a gente não tem que se prender no ideal. É isso aí. A gente tem que, eu consigo ir na academia na hora do almoço. Então vamos nos ajustar. Então vai. É melhor ir do que não ir. Eu consigo ir às 6 da tarde, a hora que eu saio do trabalho. Tá bom, então em vez de ficar 1 hora, 1h30, que às vezes a pessoa fica na academia, ela fica meia hora. Porque daí ela já acaba o treino antes e consegue... E talvez evite esse pré-treino, né? Esse estimulante. Sim. Então, acho que isso dá para ser feito, né? Usa um whey no lugar de um pré-treino, alguma coisa dessa forma, com outros objetivos, é claro. Sim. Mas para se sentir, digamos, nutrido, vamos dizer dessa forma. E outro erro também que as pessoas... Aqui em Ribeirão as pessoas são um pouco mais tranquila essa questão de jornada de trabalho, né? Mas eu sou de São Paulo. Em São Paulo as pessoas trabalhavam até 9, 10 da noite, assim, é super comum uma pessoa trabalhar até às 10 da noite. Então, como é que ela vai trabalhar às 10 da noite, vai desligar o cérebro dela, 11 horas está dormindo? É difícil. Outro dia eu fui fazer uma cirurgia em São Paulo e me chamou a atenção, porque o anestesista ligou para a escola do filho e disse, olha, eu não vou conseguir pegá-lo hoje, então ele vai dormir aí na escola e amanhã eu pego logo cedo. Eu achei aquilo, assim, uma loucura, né? Porque eu sou muito família e tal, gosto de estar com os meus filhos. E em São Paulo a vida é uma vida muito louca, né? E é muito comum as pessoas, então elas vão... E às vezes quem gosta muito, quem é apaixonado pelo trabalho, às vezes acha que é tudo bem eu trabalhar, porque eu gosto tanto disso, não tem problema eu ficar até um pouco mais tarde. Tem patrão que exige também, vamos ser sinceros, né? Sim, claro. Ainda mais com essa terceirização toda aí, tem gente que ou trabalha feito doido ou vai ser mandado embora, a gente sabe. Então é a realidade. Mas a pessoa tem que colocar um limite, né? Claro. De pelo menos 1 hora, o ideal 4 horas antes de dormir, não resolver mais problemas do trabalho. Né? Por quê? Porque quando a gente resolve problemas, quando a gente está trabalhando, ainda mais, por mais que seja prazeroso, se não fosse chato, não se chamaria trabalho, né? Perfeito. Então, tem coisas chatas que a gente precisa resolver no trabalho. E a gente vai carregando essa carga de tensão. Então, se a gente deixa o trabalho de lado, vai fazer outras coisas, outras atividades relaxantes. E daí pode ser um monte de coisa. Pode ser um alongamento, um yoga, ouvir um podcast, de coisas que você gosta, música. Eu gosto muito de falar para as pessoas lerem. Perfeito. Porque ler é uma atividade monótona que ajuda a gente a entrar no sono e é uma atividade que para o cérebro é riquíssima. Né? Quando a gente está lendo, a gente treina a linguagem. E ler é no livro, não é na tela. Não, tem gente que fala assim, eu leio um monte de coisa no Instagram. Não, é o livro, né? É o livro. Pode até ser o leitor digital, o Kindle, esses. Tá. Aí também pode ser, porque não seremos tão radicais. Mas, então pode ser um ou outro, mas lê o livro, né? Com uma história, ali você vai aprender coisas, você vai raciocinar em cima daquilo. Então, para o cérebro é sensacional, é a melhor atividade que a gente pode ter para estimular o cérebro, e para dormir é sensacional porque você está ali, você está concentrado, você se dispersa do resto do dia, né? Você vai esquecendo as coisas do dia, não ficar ruminando a gente fala ruminar, né? Ficar passando pensamento ruim, tudo o que aconteceu, tudo que eu preciso fazer, não, isso eu preciso fazer amanhã. Quando a gente deita, a gente faz isso, né? Sim. Eu preciso não, porque amanhã eu tenho isso para fazer, aquilo para fazer, aquilo para fazer. Se você está concentrado no livro que você está lendo, você esquece aquilo, né? Também, por isso que muita gente também gosta de ir para o celular, mas o celular tem outras questões, né? Que a gente já falou. Então, o livro não tem essa coisa de ficar ali viciado. Só se for um livro muito de... Mas assim, se eu puder recomendar,
Um abajur com uma luz, meia luz, gostosa, romântica. Coloque uma musiquinha bem relaxante. É ótimo. Quem sabe uma vela agradável, aromática. E escolha um tema de um livro gostoso. Isso. E comece a se preparar. A gente fala até para diminuir a luz, né? Deixar só a luz indireta depois das 9 da noite. Se a pessoa está pensando em dormir às 11, 9 da noite já começa a apagar. Para o cérebro entender realmente que aquela é a hora de dormir. A sua caverna. Né? E tem até uma história interessante, até não foi nem paciente, foi uma amiga minha, né, que é médica também. O filho dela tem TDAH e estava com muito problema para dormir. Aí eu falei para ela, faz assim, ó, quando for umas 9 horas, apaga a luz, que daí seu filho já vai entender que está na hora de dormir. E ele estava tomando remédio por causa do TDAH, né, que atrapalha um pouco para dormir, mas não tinha como ele tirar. Aí ela falou, Renata, eu fiz isso e agora ele entende que é a hora dele ir dormir. E foi, só isso, não precisou de remédio, não precisou de mais nada, só isso. E às vezes é isso, a gente precisa entender e se adequar a determinados padrões que vão naturalmente nos favorecer. Sim, quanto mais a gente entende como o nosso corpo funciona, mais fácil a gente cuidar dele, né? O Rei, a gente já está chegando aí às 4 horas, essa hora voou. Você vai ter que voltar outro dia, tá? Já tô te intimando aqui. Me diz uma coisa, se você tivesse que dar 3 orientações simples para alguém começar hoje a dormir melhor, quais seriam? Eu acho que você já meio que já disse, mas eu gostaria que você enfatizasse para o nosso ouvinte Jovem Pan News Ribeirão, para que ficasse realmente enfatizado isso, por favor. Exercício físico, né? Primeira coisa, até 4 horas antes de dormir. Evitar telas, trabalho, tudo que seja tela. 1 hora antes de dormir e aproveitar essa 1 hora antes de dormir para fazer alguma atividade relaxante, que isso vai te levar para o sono. Se tiver que escolher uma, a leitura seria, na sua opinião, a número 1 para a pessoa escolher. E é triste, porque no Brasil poucas pessoas leem, né? Esse é um hábito que a gente precisa realmente estimular a turma. Para que voltem a ler, a buscar, porque é tão gostoso, né? Quando a gente pega uma leitura agradável, a minha esposa lê muito, sabe? E então ela tem um hábito assim, toda noite eu vejo ela lá com o livrinho dela e eu também faço isso. E ela devora livros, né? Então eu acho que é uma coisa que a gente pode até usar aqui, viu, Samuel? A gente explorar o nosso espaço para falar sobre livros e estimular as pessoas para isso. Bom, nós temos aí 2 minutos para terminar. Então eu queria agradecer. E tem muita coisa para te perguntar aqui ainda. Acho que nós não exploramos ainda a questão de medicamentos e tudo mais. Verdade. Nem falamos das doenças. Nós nem falamos de doenças do sono, de apneia, de narcolepsia, de um monte de coisa que a gente poderia ter falado. Tem muita coisa mesmo. Você já está sabendo que o teu lugar aqui está cativo. Agora você volta logo para falar com a gente sobre essas outras coisas. Então, assim, foi uma aula. Queria te agradecer. E acredito que o nosso ouvinte também deva ter gostado muito de te escutar. E já fica aqui o convite para uma próxima vinda sua, o mais breve possível. Obrigada. Tá bom, Rê? Muito obrigado. E feliz do paciente que acompanha com você e dormindo com sonhos leves e muito melhor, tá bom? Obrigada. Muito obrigado pela sua vinda. Obrigada. Bom, pessoal, hoje a gente falou, então, sobre algo que muita gente negligencia, que é o sono. E mais do que isso, né? A gente falou de como o sono impacta na saúde das pessoas. Bom, dormir bem não é perder tempo. É investir na sua saúde, na sua mente e na sua qualidade de vida. Lembre-se sempre, a chave da sua saúde está com você. Eu sou o Dr. Gustavo Zucca e nos encontramos novamente na próxima terça-feira, às 4 horas, aqui na Jovem Pan News Ribeirão Preto. Muito obrigado. Jovem Pan Saúde. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Jovem Pan News. Jovem Pan News. Jovem Pan.
Quando o assunto é gerenciamento de resíduos sólidos, a Estre Ambiental é referência no Brasil e também está presente em Ribeirão Preto. Com quase 3 décadas de experiência, a Estre atende os setores público e privado com inovação, ética e compromisso com a sustentabilidade. Na Estre, os resíduos não são o fim do processo, mas o começo de novas oportunidades. Estre Ambiental. Lixo é só o começo. The Butters, doces, cookies e cafés. Produtos 100% artesanais com fabricação própria. São 2 lojas. Prudente de Moraes 386, no centro, e Avenida Costabile Romano, em frente à UNAEP. Siga também no Instagram, The Butters RP, especialista em cookies e cheesecakes. Bebidas especiais feitas na hora. Lanches da casa. The Butters. Peça agora. The Butters, doces, cookies e cafés. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Jovem Pan News.